Dona Jurema suspirou fundo, enquanto terminava de limpar o imenso lustre de cristal que pendia do teto da sala principal. Seus 52 anos pesavam nas costas depois de 4 horas esfregando cada canto daquela mansão no Morumbi, o bairro mais nobre de São Paulo. Era seu primeiro dia de trabalho na residência dos Vasconcelos, uma das famílias mais tradicionais e ricas da cidade. Já terminei aqui embaixo. Seu Jorge, vou subir para limpar o corredor dos quartos. Ela avisou ao mordomo que organizava as taças na cristaleira. Certo, dona Jurema. Lembre-se que o senhor Ricardo pediu atenção especial com os quadros. São obras raras. Use apenas o espanador de plumas. Jurema assentiu e subiu a escadaria em espiral que levava ao segundo andar da mansão. Os degraus de mármore reluziam tanto que ela conseguia ver seu reflexo distorcido. Tão diferente da realidade que conhecia na periferia de Heliópolis, onde morava num apartamento simples, conquistado após anos de luta no movimento por moradia. O corredor do segundo andar parecia uma galeria de museu. Quadros de todos os tamanhos adornavam as paredes, retratando paisagens, naturezas mortas e membros da família Vasconcelos ao longo das gerações. Jurema ia passando cuidadosamente o espanador, admirando a riqueza dos detalhes, quando seu coração quase parou. Na parede do fundo, um retrato em óleo de um menino de aproximadamente 6 anos de idade a encarava com olhos penetrantes. Olhos que ela conhecia bem. Jurema deixou o espanador cair no chão. Suas mãos tremiam enquanto se aproximava do quadro. Não pode ser, murmurou para si mesma, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. O retrato mostrava um menino de pele clara, cabelos castanho escuros e olhos verdes amendoados, sentado ao lado de um piano de cauda. Vestia um terno de veludo azul marinho e uma gravata borboleta. Seu sorriso era tímido, mas havia uma centelha de vivacidade naquele olhar que Jurema jamais esqueceria. Tiago! O nome escapou de seus lábios como um suspiro. Perdão, senhora. Jurema se virou assustada. Não tinha percebido a aproximação de Ricardo Vasconcelos, o dono da mansão. Alto, elegante. E na casa dos 40 anos, ele era conhecido por seu império no ramo da construção civil e por suas frequentes aparições na coluna social. Naquele momento, porém, seu semblante demonstrava curiosidade. O senhor me assustou, gaguejou Jurema, tentando recuperar a compostura. Perdoe-me, disse Ricardo, aproximando-se. Ouvi a senhora dizer um nome enquanto olhava para este retrato. Jurema sentiu seu coração acelerar. Deveria compartilhar o que sabia ou guardar para si? Poderia perder o emprego se falasse demais. Mas aqueles olhos... Ela não podia negar o que seu coração gritava. Senhor Ricardo, ela começou, respirando fundo para ganhar coragem. Eu conheço este menino. Ricardo franziu o senho, surpreso. Como assim conhece? Este retrato foi pintado há mais de 30 anos. Sim, senhor. Eu o conheci no Lar Santa Cecília, um orfanato em Campinas, onde vivi dos 8 aos 18 anos. Este menino, ela apontou para o quadro, ele viveu comigo no orfanato. Ricardo empalideceu, apoiando-se na parede como se suas pernas tivessem perdido a força. A senhora está certa disso? Perguntou com a voz trêmula. Tenho certeza absoluta. Mas lá ele se chamava Tiago Oliveira, não? Ela olhou para a pequena placa dourada na moldura. Felipe Vasconcelos. Ricardo Vasconcelos passou a mão pelos cabelos grisalhos nas têmporas, seu rosto uma máscara de choque e incredulidade. Felipe, meu irmão caçula, murmurou ele, desaparecido há 32 anos. Os olhos de Jurema se arregalaram com a revelação. Um silêncio pesado se instalou no corredor, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio antigo ao final do corredor. Por favor, dona Jurema, venha comigo ao meu escritório, disse finalmente Ricardo, sua voz recuperando um pouco da firmeza habitual. Precisamos conversar. O escritório de Ricardo era uma sala espaçosa com estantes de livros do chão ao teto, um tapete persa cobrindo o assoalho de madeira nobre e uma imponente mesa de jacarandá. Ele indicou uma poltrona de couro para Jurema sentar e serviu 2 dedos de conhaque em copos de cristal. Normalmente não bebo durante o dia, disse ele, entregando um copo a Jurema. Mas acho que ambos precisamos disso agora. Jurema aceitou a bebida com hesitação. Nunca havia provado conhaque antes.
Dona Jurema, o que a senhora vai me contar pode mudar tudo. O menino desse retrato, ele apontou para uma foto menor do mesmo quadro que estava sobre sua mesa. É meu irmão caçula, Felipe. Ele foi levado de nós quando tinha apenas 4 anos, durante um passeio no Parque Ibirapuera. Eu tinha 8 anos na época. Ricardo bebeu um gole de conhaque e continuou. Era um domingo. Nossa mãe tinha nos levado para andar de pedalinho no lago. Eu fui comprar picolé para nós e, quando voltei, Felipe tinha desaparecido. Foi como se a terra tivesse engolido meu irmãozinho. Jurema sentiu um nó na garganta, imaginando o trauma daquela família. A polícia foi acionada. A cidade inteira se mobilizou, mas nunca encontraram nenhuma pista concreta. Meses se tornaram anos. Meu pai nunca se recuperou. Faleceu há 15 anos com o coração despedaçado. Minha mãe, ela segue vivendo, mas é como se uma parte dela também tivesse sido levada naquele dia. A única coisa que me fez prometer no leito de enfermidade do meu pai foi que eu nunca desistiria de procurar Felipe. Jurema tomou um pequeno gole da bebida, sentindo o líquido queimar sua garganta. Senhor Ricardo, o menino que conheci chegou ao orfanato quando eu tinha cerca de 12 anos. Ele devia ter uns 6 na época. Disseram que seus pais haviam sofrido um acidente de automóvel e que não tinha outros parentes. Ele sempre dizia que tinha um irmão mais velho e uma casa grande com jardim e piano, mas todos achavam que era a imaginação dele, sabe? Uma forma de lidar com a perda. Ricardo inclinou-se para frente, seus olhos fixos em Jurema. Como ele era? Como se comportava? Era um menino inteligente, sensível. Adorava desenhar. Passava horas desenhando uma casa com jardim, sempre com 2 meninos de mãos dadas. Também desenhava um piano frequentemente. As outras crianças o provocavam por causa dessas histórias. Diziam que ele estava inventando. Os funcionários do orfanato achavam que era um mecanismo de defesa. Jurema fez uma pausa, recordando aqueles tempos difíceis. Ele tinha pesadelos. Acordava gritando, chamando por alguém. Dudu, ele chamava. Isso é algum apelido seu, senhor? Ricardo deixou escapar um soluço contido. Meu apelido de infância. Só meus pais e Felipe me chamavam assim. Suas mãos tremiam tanto que ele precisou colocar o copo sobre a mesa. O que aconteceu com ele, dona Jurema? Por favor, me diga que ele está bem, que está vivo. Jurema baixou os olhos. Ele ficou no orfanato até os 14 anos. Então houve uma briga feia com outros garotos que caçoavam dele por causa das histórias sobre sua família rica. Tiago, ou melhor, Felipe, saiu muito machucado. Naquela noite ele fugiu. Nunca mais o vi ou soube dele. Ricardo passou as mãos pelo rosto, tentando processar tudo aquilo. Isso foi há quanto tempo? Mais de 20 anos, senhor. Eu tinha 18 quando ele fugiu. Saí do orfanato pouco depois. Ricardo levantou-se abruptamente, andando de um lado para outro. Preciso encontrá-lo. Preciso saber o que aconteceu depois que ele fugiu. Dona Jurema, a senhora acha que o orfanato ainda existe? Que podemos encontrar registros? Sim, o Lar Santa Cecília ainda existe, embora tenha mudado de administração. A irmã Conceição, que cuidava de nós na época, talvez ainda esteja por lá. Ela tinha um carinho especial por Tiago. Por Felipe. Ricardo pegou o telefone e discou rapidamente. Márcia, cancele todos os meus compromissos desta semana. Sim, todos. E chame o Milton. Diga que preciso dele para uma investigação pessoal urgente. Ele desligou e voltou-se para Jurema, seus olhos brilhando com uma mistura de ansiedade e esperança. Dona Jurema, eu vou precisar muito da sua ajuda. A senhora estaria disposta a me acompanhar até Campinas, ao orfanato? Posso compensá-la financeiramente pelo tempo. Não precisa me pagar por isso, senhor Ricardo. Tiago foi como um irmãozinho para mim também. Se ele é mesmo o seu irmão desaparecido, quero ajudar a encontrá-lo. Ricardo segurou as mãos de Jurema entre as suas, em um gesto espontâneo de gratidão. Obrigado, dona Jurema. A senhora não imagina o que isso significa para mim, para minha família. Se Felipe estiver vivo, se pudermos encontrá-lo... Ele não conseguiu terminar a frase, engasgado pela emoção. Pela primeira vez em décadas, havia uma pista real sobre o paradeiro de seu irmão. Naquela noite, Jurema não conseguiu dormir. Revirando-se na cama de seu pequeno apartamento em Heliópolis, ela revivia as lembranças de Tiago no orfanato. Como não percebeu antes? Os olhos verdes amendoados, tão raros,
idênticos aos de Ricardo Vasconcelos. O talento para o desenho. As histórias sobre a casa grande e o piano, que todos acreditavam ser fantasia. Amanhã, sussurrou para si mesma no escuro. Amanhã começaremos a buscar respostas. O dia mal havia amanhecido quando Jurema ouviu a buzina do carro na frente de seu prédio. Pela janela, avistou o imponente SUV preto com Ricardo Vasconcelos ao volante. Ela pegou sua bolsa e desceu rapidamente. Nunca havia imaginado que estaria em uma situação como aquela. Bom dia, dona Jurema, cumprimentou Ricardo abrindo a porta do passageiro para ela. Dormiu bem? Para ser sincera, não consegui pregar os olhos, senhor Ricardo, respondeu Jurema, acomodando-se no luxuoso banco de couro. Fiquei revirando minhas lembranças do orfanato, tentando recordar qualquer detalhe sobre Tiago. Quer dizer, Felipe. Ricardo assentiu, entendendo perfeitamente a confusão. Para ele também era estranho ouvir seu irmão ser chamado por outro nome. Um nome que representava uma vida inteira que Felipe vivera sem sua família verdadeira. No banco traseiro do carro estava Milton Sampaio, um homem de meia-idade, cabelos grisalhos e olhar atento. Ricardo o apresentou como seu chefe de segurança, ex-delegado da Polícia Federal e agora responsável pela investigação particular. Dona Jurema, começou Milton, enquanto o carro deslizava pelas ruas ainda vazias de São Paulo rumo à rodovia para Campinas, preciso que me conte tudo o que lembra sobre a chegada do menino ao orfanato. Qualquer detalhe, por menor que pareça, pode ser importante. Jurema fechou os olhos tentando resgatar memórias de mais de 20 anos atrás. Ele chegou em uma manhã chuvosa de maio. Lembro bem porque era véspera do meu aniversário de 12 anos. Uma assistente social o trouxe. Uma mulher alta de cabelo pintado de loiro. Ela não ficou muito tempo. Apenas entregou os documentos na diretoria e foi embora. Vocês se tornaram amigos logo de início? Perguntou Ricardo sem tirar os olhos da estrada. Não imediatamente. Tiago era muito fechado nos primeiros meses. Ficava no canto dele, desenhando ou olhando pela janela. Só começamos a nos aproximar quando descobri que ele gostava de música. Eu tinha uma velha flauta doce que havia ganhado de doação. E quando comecei a tocar, ele veio até mim e disse que na casa dele tinha um piano. Foi a primeira vez que ele falou sobre sua vida anterior. Ricardo engoliu em seco, apertando o volante com força. A menção ao piano trouxe-lhe uma avalanche de memórias. Felipe adorava se sentar ao lado da mãe no banco do piano de cauda da sala, tentando imitar os movimentos de seus dedos nas teclas. Nossa mãe dava aulas de piano, comentou ele, com voz embargada. Felipe a adorava. Sentava-se ao lado dela por horas, fascinado. O restante da viagem foi ocupado com Jurema relatando suas memórias de Tiago. Como ele tinha dificuldade para dormir, seu medo de lugares escuros, seu hábito de guardar pequenos tesouros, folhas secas, pedras coloridas, tampas de garrafa, em uma caixa debaixo da cama. Cada detalhe fazia Ricardo mais convencido de que estavam falando de Felipe. Após quase 2 horas de viagem, chegaram ao Lar Santa Cecília, uma construção ampla e simples nos arredores de Campinas. Apesar das renovações visíveis, o local mantinha a arquitetura original. Paredes amareladas, janelas grandes e um pátio central com um velho flamboyant que proporcionava sombra generosa. Parece menor do que eu lembrava, murmurou Jurema, olhando para o portão de entrada. Foram recebidos por uma jovem assistente social que, ao ouvir o sobrenome Vasconcelos, tratou de providenciar uma sala reservada e chamar a diretora atual. Enquanto esperavam, Ricardo observava atentamente cada canto daquele lugar, tentando imaginar a infância de seu irmão entre aquelas paredes, longe do conforto e do amor da família que tanto o procurou. Senhor Vasconcelos, uma mulher de aproximadamente 60 anos, usando óculos de armação fina e trajes formais, entrou na sala. Sou Mariana Bueno, diretora do Lar Santa Cecília. Em que posso ajudá-lo? Ricardo levantou-se estendendo a mão. Agradeço por nos receber. Senhora Bueno, estou aqui porque acredito que meu irmão, desaparecido há mais de 30 anos, pode ter passado por esta instituição sob outro nome. A expressão da diretora mudou de cordialidade profissional para cautela. Entendo sua situação, senhor, mas devo alertar que nossos registros são confidenciais, especialmente quando envolvem adoções ou casos de...
Não estamos falando de uma adoção legal, interrompeu Milton, mostrando sua antiga identificação da Polícia Federal. Trata-se de um caso de sequestro infantil nunca solucionado. A criança Felipe Vasconcelos foi trazida a este orfanato sob o nome Tiago Oliveira, com documentos falsos. Mariana Bueno empalideceu. Isso é uma acusação muito séria. Precisaria ver alguma evidência antes de permitir acesso aos nossos arquivos. Irmã Conceição ainda trabalha aqui? Perguntou Jurema, intervindo pela primeira vez. A diretora a olhou surpresa. Irmã Conceição se aposentou há 3 anos, mas ainda mora nas dependências do convento anexo ao orfanato. A senhora a conhece? Tá, vivia aqui dos 8 aos 18 anos. Irmã Conceição cuidou de mim e de Tiago. Ou Felipe, ela pode confirmar minha história. Após alguns telefonemas, Irmã Conceição concordou em recebê-los. A freira, agora beirando os 80 anos, tinha os cabelos completamente brancos e usava óculos de lentes grossas, mas seu olhar permanecia vivo e atento. Ao ver Jurema, abriu um sorriso caloroso. Jurema Santos, que alegria vê-la depois de tantos anos, disse, abraçando a ex-interna com carinho. Quando Ricardo explicou o motivo da visita e mostrou uma foto antiga de Felipe, a expressão da idosa mudou. Ela pegou os óculos e examinou a imagem detidamente. Santo Deus, murmurou. É ele mesmo, os mesmos olhos. Achávamos que eram histórias de criança, imaginação para lidar com o trauma. Mas era tudo verdade. Ricardo sentiu seu coração disparar. A senhora se lembra dele? Tem certeza que é o mesmo menino? Absolutamente, respondeu a freira com firmeza. Tiago chegou aqui em 1992. Um menino quieto, extremamente educado para sua idade. Ele insistia que tinha um irmão mais velho chamado Dudu e que morava em uma casa grande com piano. Contava que alguém o levou para tomar sorvete no parque e quando percebeu estava em outro lugar. Achamos que eram fantasias. Milton interveio. Quem o trouxe ao orfanato? A senhora se lembra? Uma assistente social, Solange Ribeiro, se não me engano. Disse que os pais dele tinham sofrido um acidente fatal na rodovia Anhanguera e que não havia parentes próximos. E vocês não verificaram essa informação? Perguntou Ricardo, incapaz de esconder sua indignação. A freira baixou os olhos constrangida. Senhor Vasconcelos, naquela época não tínhamos os recursos de hoje. A documentação parecia em ordem. A mulher tinha credenciais oficiais do serviço social. E éramos um orfanato com poucos recursos, recebendo dezenas de crianças abandonadas ou órfãs a cada ano. Ricardo respirou fundo, tentando controlar sua frustração. Não adiantava nada culpar aquela senhora idosa por erros do passado. Precisamos ver os documentos da entrada dele. Qualquer registro que possa nos dar pistas, disse Milton. Com a autorização da irmã Conceição, a diretora concordou em buscar os arquivos. Meia hora depois, retornou com uma pasta amarelada. Estes são todos os documentos relacionados a Tiago Oliveira. A certidão original, o relatório social, registros escolares, prontuários médicos e um registro de saída não autorizada aos 14 anos. Milton abriu a pasta e começou a examinar os documentos meticulosamente. A certidão de nascimento parecia autêntica, mas tinha sido emitida em um cartório de Ribeirão Preto apenas um mês antes da chegada da criança ao orfanato. O relatório social também apresentava inconsistências. Esta tal de Solange Ribeiro não existe nos registros oficiais do Serviço Social, concluiu Milton após fazer algumas ligações. O número de registro é falso, e o acidente que supostamente vitimou os pais adotivos não aparece em nenhum registro policial ou hospitalar da época. Irmã Conceição, chamou Jurema. A senhora se lembra se Tiago deixou algo quando fugiu? Qualquer coisa que possa nos ajudar a encontrá-lo agora? A idosa refletiu por alguns instantes, os olhos semicerrados em concentração. Ele tinha uma caixa de tesouros, como chamava. Guardava seus desenhos e pequenos objetos que colecionava. Não sei se levou consigo quando saiu. Vou verificar no nosso depósito. Guardamos os pertences dos internos que saem sem levá-los, na esperança de que um dia retornem. Enquanto a freira se ausentava, Ricardo andava de um lado para outro agitado. As confirmações se acumulavam, trazendo à tona a dolorosa verdade. Seu irmão estivera tão perto e, ao mesmo tempo,
tão inacessível durante todos aqueles anos. Não consigo parar de pensar no que ele passou, murmurou para Jurema. Enquanto crescia em uma mansão com todo conforto, meu irmão estava aqui sendo chamado por outro nome, tendo suas memórias verdadeiras tratadas como fantasia, sofrendo bullying. Jurema tocou suavemente o braço de Ricardo. Tiago e Felipe. Era uma criança forte, senhor. Apesar de tudo, ele tinha uma luz dentro dele. Nunca deixou de acreditar em si mesmo. Nunca esqueceu quem era de verdade, mesmo quando todos diziam que estava inventando. Após quase 1 hora, Irmã Conceição retornou, carregando uma caixa de papelão desgastada pelo tempo. Encontrei, disse ela colocando a caixa sobre a mesa. Está tudo aqui. Os desenhos, os pequenos objetos que colecionava. Não levou nada quando saiu. Talvez tenha sido pela pressa. Talvez porque pretendia voltar. Ricardo se aproximou da caixa com reverência, como se estivesse diante de uma relíquia sagrada. Com mãos trêmulas começou a examinar o conteúdo. Havia dezenas de desenhos feitos a lápis e canetinha. Uma casa grande com jardim, um piano de cauda, 2 meninos de mãos dadas, um maior, outro menor. Também havia uma pequena coleção de pedras coloridas, tampas de garrafas, botões, folhas secas prensadas em papel. No fundo da caixa, em um envelope amarelado, Ricardo encontrou um desenho diferente dos demais. Era mais elaborado, colorido com esmero. Mostrava a mesma casa, o mesmo piano, os mesmos 2 meninos. Mas este tinha uma assinatura no canto inferior, Felipe Vasconcelos. E logo abaixo, em letra infantil, a frase: "Um dia meu irmão vai me achar." Ricardo não conseguiu conter as lágrimas. O papel tremeu em suas mãos enquanto soluços profundos sacudiam seu corpo. Era a prova definitiva. O menino do orfanato era realmente seu irmão perdido. "Nós guardamos tudo porque ele era especial", disse Irmã Conceição, também emocionada. Sabíamos que ele carregava uma dor profunda, mesmo sem compreender sua verdadeira origem. Rezávamos para que um dia encontrasse paz. Jurema sentou-se ao lado de Ricardo, também chorando silenciosamente. As memórias voltavam vívidas. Tiago contando histórias sobre seu irmão mais velho, que iria encontrá-lo um dia. Tiago desenhando obsessivamente a mesma casa. O mesmo piano. "O que aconteceu quando ele fugiu?" perguntou Milton, tentando manter o foco investigativo. "Houve alguma busca? Algum relatório?" Irmã Conceição suspirou pesadamente. "Fizemos o procedimento padrão. Comunicamos a polícia ao juizado de menores. Mas na época... Bem, um adolescente problemático de 14 anos fugindo de um orfanato não era prioridade para ninguém. As buscas foram superficiais e logo arquivadas." "Problemático?" questionou Ricardo. "Meu irmão era considerado problemático?" "Não no sentido de causar problemas", explicou a idosa. "Mas ele tinha dificuldade para se adaptar, para aceitar sua situação. Sofria com pesadelos, episódios de pânico. Alguns profissionais chegaram a diagnosticar um quadro de transtorno delirante por causa das histórias que contava sobre sua família." Ricardo sentiu uma nova onda de raiva e tristeza. Seu irmão não só fora arrancado do seio familiar, como teve sua identidade e memórias negadas e patologizadas. Precisava fazer algo para corrigir aquela injustiça, por mais tardia que fosse a reparação. "Precisamos encontrá-lo", disse firmemente, guardando o desenho assinado com cuidado. "Se ele estava vivo há 20 anos, há grandes chances de que ainda esteja. Vou contratar os melhores investigadores, usar todos os recursos ao meu alcance." Milton, que estivera examinando os documentos médicos, fez uma descoberta. "Há uma informação aqui que pode nos ajudar." Tiago foi internado no Hospital Municipal de Campinas, após a briga que culminou em sua fuga. Tinha um ferimento na cabeça, que exigiu alguns pontos. Se ele deu entrada com esse nome, deve haver um registro. "Vamos ao hospital", decidiu Ricardo, levantando-se. "Cada minuto é precioso agora." Antes de sair, voltou-se para a Irmã Conceição, segurando suas mãos enrugadas entre as suas. "Muito obrigado, irmã. A senhora não tem ideia do quanto suas palavras e esses pertences significam para nossa família." A idosa sorriu, seus olhos brilhando por trás das lentes grossas. "Sempre soube que aquele menino era especial, que havia algo de extraordinário em sua história. Agradeço a Deus por viver o suficiente para ver a verdade vir à tona.
Vou continuar rezando para que o encontre. Senhor Vasconcelos. Enquanto deixavam o lar Santa Cecília, Ricardo sentia uma mistura contraditória de emoções. Raiva pelo tempo perdido, tristeza pelo sofrimento de Felipe, mas também esperança. Uma esperança renovada e vibrante que não sentia há décadas. Vamos encontrá-lo. Senhor Ricardo, disse Jurema como se lesse seus pensamentos. Agora que sabemos tanto, vamos encontrá-lo. Ricardo assentiu, apertando contra o peito a caixa com os pertences do irmão. Sim, dona Jurema. Vou cumprir a promessa que fiz ao meu pai. Vou encontrar meu irmão e trazê-lo de volta para casa. O Hospital Municipal de Campinas havia passado por diversas reformas ao longo dos anos, mas a ala administrativa mantinha o mesmo ar burocrático de décadas atrás. Ricardo, Jurema e Milton aguardavam na sala da diretoria médica, após explicarem a situação à secretária, que imediatamente reconheceu o nome Vasconcelos e providenciou o atendimento. Dr. Maurício Peixoto, diretor clínico, um homem de seus 50 e poucos anos, apareceu apressadamente. Senhor Vasconcelos, que honra recebê-lo em nossa instituição. Soube que está procurando registros de um paciente antigo? Sim, doutor. Meu irmão, que foi registrado aqui como Tiago Oliveira. Ele deu entrada há aproximadamente 20 anos, com um ferimento na cabeça. Era interno do lar Santa Cecília. O diretor franziu o senho, pensativo. 20 anos é bastante tempo. Nossos registros físicos desse período já foram digitalizados, mas felizmente mantemos um arquivo histórico. Vou solicitar à nossa equipe de documentação médica que faça uma busca imediata. Enquanto esperavam, Ricardo não conseguia ficar parado. Andava de um lado para outro no corredor, olhando repetidamente para o relógio. Milton aproveitou para fazer algumas ligações, acionando antigos contatos na polícia que poderiam ajudar na investigação. Jurema permanecia sentada, quieta, absorta em suas memórias. De repente, franziu o senho como se tentasse capturar algo fugidio. Sabe, tem uma coisa que eu não mencionei antes porque achei que não tinha importância, disse ela, atraindo a atenção dos dois homens. Quando Tiago, Felipe, chegou ao orfanato, ele tinha uma pequena cicatriz na sobrancelha direita. Lembro porque as crianças o provocavam, dizendo que parecia um raio como o do Harry Potter, só que de lado. Ricardo sentiu seu coração acelerar. Felipe tinha essa cicatriz. Ele caiu do balanço quando tinha 3 anos. Bateu a cabeça no canto do banco do jardim. Precisou levar 5 pontos. Nesse momento, uma funcionária da documentação médica aproximou-se com uma pasta. Conseguimos localizar o registro, disse ela. Tiago Oliveira, 14 anos, deu entrada em 10 de agosto de 1999, com um corte profundo na região temporal direita, resultado de uma agressão. Recebeu 7 pontos e ficou em observação por 24 horas, devido à suspeita de concussão leve. Há alguma informação sobre para onde ele foi após receber alta? Perguntou Milton, examinando os documentos. Segundo o registro, ele deveria retornar ao lar Santa Cecília, acompanhado por um funcionário da instituição. Mas há uma observação aqui que o paciente deixou o hospital sem autorização médica, antes que o transporte chegasse. Fugiu do hospital também, murmurou Ricardo. Estava determinado a não voltar para o orfanato. A funcionária hesitou por um momento, olhando para os 3. Tem mais uma coisa. Não sei se ajuda, mas um dos médicos que atendeu esse caso ainda trabalha aqui. Dr. Samuel Teixeira, agora chefe da neurologia. Ele pode ter lembranças mais detalhadas que não constam nos registros. A sorte parecia sorrir para eles. Dr. Samuel não só estava de plantão naquele dia, como se lembrava perfeitamente do caso. Claro que me lembro desse garoto, disse o neurologista. Um homem negro de expressão serena e cabelos grisalhos nas têmporas. Foi um dos meus primeiros pacientes, quando comecei como residente aqui. Casos envolvendo crianças do orfanato sempre nos marcavam mais. O senhor se lembra de algum detalhe específico sobre ele? Perguntou Ricardo, ansioso. Lembro que era um garoto extremamente educado e articulado para sua idade. Enquanto fazia os pontos, ele me contou que desenhava muito bem e que um dia seria um artista famoso.
Mas o que realmente me chamou a atenção foi uma coisa estranha que ele disse antes de fugir. Os 3 visitantes inclinaram-se para a frente, atentos. Ele me pediu papel e lápis e fez um desenho rápido de uma casa com um piano. Então disse: Doutor, o senhor acredita que às vezes a gente pode ser 2 pessoas diferentes? Que pode ter 2 vidas, 2 nomes? Wurzelmann, na hora não entendi. Achei que fosse efeito da concussão ou simplesmente divagações de um adolescente. Agora, ouvindo sua história, tudo faz sentido. E o senhor sabe para onde ele pode ter ido depois de fugir? Perguntou Milton. Dr. Samuel coçou o queixo, fazendo um esforço para recuperar lembranças de 2 décadas atrás. Não tenho certeza absoluta, mas me recordo dele mencionando um amigo de rua, um tal de baiano, que vendia artesanato na feira do centro. Disse que esse baiano tinha lhe ensinado a fazer pulseiras de linha e esculturas de arame. Talvez tenha procurado esse homem. Era uma pista frágil, mas melhor do que nada. Milton anotou a informação. A feira do centro ainda existe? Perguntou Jurema. Sim, mas mudou muito. Agora é mais organizada, com barracas registradas na prefeitura. Os antigos ambulantes foram formalizados ou se mudaram para outras áreas, explicou o médico. Após agradecerem ao Dr. Samuel, os 3 decidiram ir até o centro da cidade. A antiga feira havia se transformado em um mercado municipal, onde artesãos e pequenos comerciantes vendiam seus produtos em bancas organizadas. Milton parou na administração do mercado para perguntar sobre um artesão conhecido como baiano. Enquanto Ricardo e Jurema percorriam os corredores, observando as barracas de artesanato. Olhe, disse Jurema de repente, parando diante de uma barraca onde um homem negro de idade avançada vendia esculturas de arame. Será que... Aproximaram-se da barraca. O idoso tinha mãos enrugadas, mas ainda ágeis, que torciam pedaços de arame, transformando-os em silhuetas de pássaros. Com licença, começou Jurema gentilmente. O senhor é conhecido como baiano? O homem levantou os olhos, revelando um rosto marcado pelo tempo. Um sorriso expôs a falta de vários dentes. Sou eu mesmo, minha senhora. Sebastião da Silva, mais conhecido como baiano. No que posso ajudar? Estamos procurando um rapaz que pode ter sido seu aprendiz há muitos anos. Na época era um adolescente chamado Tiago, vinha do lar Santa Cecília. O sorriso do velho se desfez, substituído por uma expressão de cautela. Por que querem saber dele? São da polícia? Não, apressou-se Ricardo. Sou irmão dele. Estamos tentando encontrá-lo depois de muitos anos separados. Baiano examinou Ricardo de alto a baixo, desconfiado. Irmão, é? E como eu posso ter certeza disso? O menino fugiu de algum problema, pelo que entendi. Por favor, interveio Jurema. Eu vivi com ele no orfanato. O nome verdadeiro dele é Felipe Vasconcelos. Foi sequestrado da família quando criança. Estamos tentando encontrá-lo para reparar uma injustiça, não para causar problemas. O velho artesão pareceu refletir por um momento. Então sinalizou para que o seguissem para os fundos da barraca, onde havia um pequeno depósito. Tiago apareceu aqui uma noite, todo machucado com pontos na cabeça, tremendo de frio e fome. Me contou que havia fugido do orfanato depois de uma briga. Eu mesmo tinha sido menino de rua, sei como é difícil. Deixei ele dormir aqui e lhe ensinei o ofício. Quanto tempo ele ficou com o senhor? Perguntou Ricardo. Uns 3 anos, mais ou menos. Era talentoso demais para ficar fazendo artesanato simples. Desenhava como ninguém. Comecei a vender os desenhos dele junto com minhas peças. Fazia sucesso. E depois? Pressionou Ricardo. Para onde ele foi? Baiano suspirou profundamente. Um dia chegou aqui um homem bem vestido. Disse que era galerista em São Paulo. Viu os desenhos do menino e ficou impressionado. Ofereceu levá-lo para trabalhar como assistente na galeria, com promessa de estudar arte. Tiago tinha 17 anos na época. Já não era mais criança. Decidi não impedir. Achei que seria uma oportunidade melhor do que ficar aqui comigo. O senhor lembra o nome desse galerista? Ou da galeria? Perguntou Milton, que havia se juntado a eles. Galeria Novos Talentos em São Paulo. O homem se chamava Augusto alguma coisa. Tenho o cartão dele guardado em algum lugar. Ele me deu para que eu pudesse visitar Tiago. Baiano remexeu em uma velha caixa de sapatos cheia de papéis e encontrou um cartão de visita amarelado. Augusto Mendes,
Diretor, Galeria. Novos talentos. Isso foi há quanto tempo? Perguntou Ricardo. Uns 17, 18 anos atrás. Visitei o menino algumas vezes nos primeiros anos. Ele estava bem, aprendendo muito, morando num quartinho nos fundos da galeria. Depois perdemos contato. A vida é assim. Milton fotografou o cartão com seu celular. Vamos verificar se essa galeria ainda existe, disse. Antes de saírem, Ricardo comprou uma das esculturas de arame de Baiano. Um pássaro em pleno voo. Obrigado por cuidar do meu irmão quando ele precisou, disse apertando a mão do velho artesão. Baiano acenou. Mas antes que pudessem se afastar, chamou-os de volta. Espere, tem mais uma coisa que talvez seja importante. Tiago tinha um caderno de desenhos que guardava com muito cuidado. Nunca vendia nada daquele caderno. Eram sempre os mesmos temas. Uma casa grande, um jardim, um piano e 2 meninos juntos. Ele me disse uma vez que aquilo era a única coisa verdadeira em sua vida, que o resto era como um pesadelo, do qual não conseguia acordar. Ricardo sentiu um nó na garganta. Obrigado. Isso significa muito para nós. De volta ao carro, Milton já estava ao telefone, usando seus contatos para obter informações sobre a Galeria Novos Talentos. Após várias ligações, conseguiu algumas respostas. A galeria fechou há cerca de 10 anos. O tal Augusto Mendes mudou-se para o exterior. Mas descobri algo importante. Há registros de um jovem artista que expôs lá entre 2002 e 2005, usando apenas o primeiro nome, Tiago. As obras eram principalmente retratos e cenas urbanas. Alguma informação sobre para onde ele foi depois do fechamento da galeria? Perguntou Ricardo. Nada concreto ainda, mas tem um contato no meio artístico que vai verificar se alguém se lembra desse jovem artista. Enquanto voltavam para São Paulo, Ricardo permanecia em silêncio, absorto em pensamentos. 20 anos haviam se passado desde a fuga de Felipe do orfanato. Que vida seu irmão teria construído? Teria formado família? Ainda se lembraria de sua verdadeira identidade? Ou teria enterrado aquelas memórias dolorosas tão profundamente que seriam irrecuperáveis? No hotel onde se hospedaram em São Paulo, Milton recebeu uma ligação que o animou. Tenho uma pista promissora, anunciou, entrando na suíte de Ricardo. Meu contato no meio artístico lembrou-se de um artista chamado Tiago, que trabalhava na Galeria Novos Talentos. Depois que a galeria fechou, ele teria ido para o Rio de Janeiro, onde teve algumas exposições menores. A última informação é que sofreu um acidente grave em 2012 e ficou internado por meses no Hospital Municipal Miguel Couto. Acidente? Que tipo de acidente? Perguntou Ricardo, alarmado. Atropelamento. Aparentemente foi bastante sério. Precisamos ir ao Rio imediatamente, decidiu Ricardo. Dona Jurema, a senhora está disposta a nos acompanhar? Claro, senhor Ricardo. Comecei essa jornada com o senhor e pretendo ver o desfecho. Na manhã seguinte voaram para o Rio de Janeiro em um jato particular. O Hospital Miguel Couto era uma estrutura imponente na Gávea, zona sul da cidade. Com a influência do nome Vasconcelos e a experiência de Milton, conseguiram acesso aos registros médicos. Aqui está, disse a funcionária do arquivo. Tiago Oliveira deu entrada em 22 de março de 2012, vítima de atropelamento. Múltiplas fraturas, traumatismo craniano grave, ficou em coma por 3 semanas. Passou 5 meses internado com várias cirurgias. Há informações sobre sequelas? Perguntou Milton. A funcionária consultou o prontuário. Sim, após recuperar a consciência, o paciente apresentou o quadro de amnésia parcial. Lembrava-se de seu nome e habilidades básicas, mas tinha lacunas significativas em sua memória autobiográfica. Foi acompanhado pela equipe de neurologia e psicologia. E para onde ele foi após a alta? Ricardo mal conseguia controlar sua ansiedade. Segundo o registro, não tinha familiares nem residência fixa no Rio. Foi encaminhado para uma casa de repouso conveniada, o Instituto Nova Esperança, para a continuidade do tratamento de reabilitação. Mas ela hesitou. Verificando as anotações, há um registro de que deixou a instituição por conta própria, após 2 meses, contra recomendação médica. Ricardo sentiu o desespero crescer. Estavam tão perto, seguindo o rastro de Felipe através dos anos, mas cada vez que se aproximavam, ele parecia escapar novamente.
como uma miragem no deserto. Uma nova ideia surgiu. Existe algum médico que acompanhou esse caso e que ainda trabalhe aqui? Perguntou. A funcionária verificou novamente o prontuário. Dr. Antônio Guimarães, neurologista, foi o médico responsável pelo caso. Ele ainda trabalha aqui, mas só vem às terças e quintas. Felizmente, era quinta-feira. Após uma hora de espera, foram recebidos pelo Dr. Antônio, um senhor de cerca de 60 anos, cabelos completamente brancos e expressão gentil. Sim, lembro-me perfeitamente desse paciente, confirmou ele após ouvir a história. Foi um caso que me intrigou profundamente. Por quê, doutor? Perguntou Jurema. A amnésia dele era peculiar. Ele se lembrava de seu nome, sabia que era artista, mantinha todas as suas habilidades intactas. Mas havia lacunas específicas em sua história pessoal. O mais interessante é que durante o período em que esteve aqui, ele desenhava constantemente. Sempre os mesmos temas, uma casa grande, um jardim, um piano, 2 meninos. Ricardo e Jurema trocaram olhares emocionados. Esses desenhos, o senhor saberia dizer se eram memórias reais ou criações da imaginação dele? Perguntou Ricardo. Na época, achamos que podiam ser lembranças fragmentadas emergindo do inconsciente. Ele próprio não sabia explicar por que desenhava aquelas cenas repetidamente. Dizia apenas que precisava fazê-lo, que era importante. E o senhor tem alguma ideia de para onde ele pode ter ido depois de deixar a casa de repouso? Dr. Antônio refletiu por um momento. Bem, ele mencionou algumas vezes que precisava voltar a um lugar, verificar algo importante. Falou de um orfanato, se não me engano. A última vez que o vi, ele parecia determinado a fazer essa viagem, apesar de seu estado de saúde ainda frágil. Ele voltou ao orfanato, concluiu Jurema, olhando para Ricardo. Depois do acidente com a amnésia, ele deve ter lembrado fragmentos de sua infância, do orfanato, mas talvez não de sua vida anterior a isso. Precisamos voltar a Campinas, decidiu Ricardo. Se ele retornou ao orfanato depois do acidente, alguém de lá pode ter informações mais recentes. Na saída do hospital, Ricardo parecia abatido, apesar das novas pistas. Tudo bem, senhor? Perguntou Jurema, preocupada. Estou pensando no que meu irmão passou todos esses anos. Sequestrado, crescendo em um orfanato onde suas memórias verdadeiras eram consideradas fantasias, fugindo aos 14 anos, vivendo de artesanato, depois o acidente, a amnésia. É como se o destino estivesse constantemente tentando apagar quem ele realmente é. Jurema tocou suavemente seu braço. Mas não conseguiu, senhor Ricardo. Apesar de tudo, ele continuou desenhando a mesma casa, o mesmo piano, o mesmo irmão. No fundo, ele nunca esqueceu quem era. E agora estamos perto de encontrá-lo. Ricardo assentiu, encontrando força nas palavras de Jurema. Vamos trazê-lo de volta para casa, afirmou, com renovada determinação. Não importa quanto tempo mais demore. O retorno a Campinas foi mais rápido desta vez. O jato particular de Ricardo pousou no aeroporto de Viracopos no início da tarde. Um carro já os aguardava na pista, providência de Milton para agilizar o deslocamento. A sensação era de uma corrida contra o tempo, embora já estivessem perseguindo pistas de décadas atrás. Vamos direto ao orfanato, decidiu Ricardo, enquanto o motorista manobrava pelas ruas da cidade. Se Felipe esteve lá depois do acidente, talvez irmã Conceição saiba algo mais. Jurema observava a paisagem pela janela, pensativa. Estou tentando imaginar como teria sido esse reencontro. Depois de tantos anos com amnésia parcial, retornando a um lugar que provavelmente trazia lembranças dolorosas. Se ele voltou, é porque algo o puxava para lá, comentou Milton. Memórias fragmentadas, mas poderosas o suficiente para fazê-lo retornar às suas origens. Ao chegarem ao lar Santa Cecília, foram informados de que irmã Conceição estava descansando, mas acordaria em breve. Decidiram esperar. Ricardo aproveitou para caminhar pelo pátio da instituição, tentando imaginar seu irmão criança correndo por ali, brincando sob a sombra do velho flamboyant. Algumas coisas não mudaram muito, comentou Jurema juntando-se a ele. O cheiro de cera no assoalho, o som do sino chamando para as refeições, as vozes das crianças ecoando pelos corredores. Como era a rotina de vocês aqui? Perguntou Ricardo, genuinamente interessado. Acordávamos cedo, às 6.
Arrumávamos nossas camas, tomávamos café e íamos para a escola pública aqui perto. De tarde tínhamos atividades no próprio orfanato. Aulas de reforço, oficinas de artesanato, horta comunitária. Seu irmão adorava as aulas de desenho. Era o momento em que ele parecia mais em paz. Ricardo sorriu tristemente. Nossa mãe também desenhava. Era professora de artes antes de se casar. Depois que Felipe desapareceu, ela nunca mais pegou em um pincel. Dizia que não conseguia criar beleza em um mundo que tinha sido tão cruel. Foram interrompidos por uma funcionária, avisando que irmã Conceição os aguardava. A idosa religiosa parecia ainda mais frágil do que no dia anterior. Sentada em uma poltrona junto à janela de seu quarto, no convento anexo ao orfanato. Irmã, desculpe incomodá-la novamente, começou Ricardo. Descobrimos que meu irmão pode ter voltado aqui depois de 2012. A senhora se lembra de alguma visita dele nesse período? A freira ajustou seus óculos pensativa. 1012. Sim, houve um homem. Não disse seu nome, mas perguntou sobre um menino que havia vivido aqui nos anos 90. Descreveu características que correspondiam a Tiago. Queria saber se tínhamos guardado algum objeto, desenho, qualquer coisa deixada por ele. E a senhora mostrou a caixa com os desenhos? Perguntou Jurema. Não, a caixa já estava no depósito. Era difícil de localizar, sem saber exatamente onde procurar. Disse a ele que tentaria encontrar, mas que voltasse outro dia. Ele parecia bastante perturbado. Tinha uma cicatriz recente na testa e andava com dificuldade, apoiando-se em uma bengala. Ele voltou? Indagou Ricardo, ansioso. Nunca mais o vi, mas aconteceu algo estranho. Naquela noite, o zelador reportou ter visto alguém no prédio antigo, a parte desativada do orfanato. Quando verificamos, não encontramos ninguém, mas percebemos que alguém havia estado no antigo dormitório masculino. Na parede, onde antes ficava a cama de Tiago, havia um desenho novo. A mesma casa que ele costumava desenhar quando criança, com a frase "Voltei", mas ninguém me esperava. Ricardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Esse desenho ainda existe? Podemos vê-lo? A parte antiga do prédio está fechada há anos por problemas estruturais, mas nunca pintamos por cima daquele desenho. Está lá até hoje, pelo que sei. Com autorização da diretora e acompanhados pelo zelador atual, Ricardo, Jurema e Milton dirigiram-se à ala desativada do orfanato. O prédio de 2 andares tinha um aspecto melancólico, com janelas lacradas por tábuas e paredes descascadas pela umidade e abandono. Precisamos ter cuidado, alertou o zelador, um homem robusto na casa dos 50 anos. O piso está comprometido em alguns pontos e há risco de queda de reboco. Entraram no que um dia foi o dormitório masculino. Uma sala ampla, com marcas nas paredes indicando onde antes havia fileiras de camas. Estava vazio agora, exceto por alguns móveis quebrados empilhados num canto. A poeira dançava nos raios de sol que entravam pelas frestas das janelas tapadas. Ali, apontou o zelador, iluminando uma parede com sua lanterna. Era exatamente como irmã Conceição descrevera. Na parede amarelada, um desenho feito a carvão ou grafite escuro. A mesma casa da infância de Felipe, o mesmo jardim, o mesmo piano. Mas não havia os 2 meninos de mãos dadas. Em vez disso, apenas uma figura solitária diante da casa. E abaixo, em letras inclinadas, voltei, mas ninguém me esperava. Ricardo aproximou-se lentamente, tocando o desenho com a ponta dos dedos, como se pudesse sentir através daqueles traços a presença do irmão. Ele esteve aqui, murmurou. Tão perto, olha a assinatura, apontou Jurema. No canto inferior do desenho, quase imperceptível, havia 2 letras entrelaçadas, FV, Felipe Vasconcelos, reconheceu Ricardo com voz embargada. Ele se lembrava, mesmo com amnésia, ele se lembrava de seu verdadeiro nome. Milton, sempre pragmático, questionou o zelador. Tem alguma ideia de quando exatamente isso foi feito? Deve ter sido em 2012 ou 2013. Eu não trabalhava aqui na época, mas lembro que quando fui contratado em 2014, já falavam desse desenho misterioso. E não havia câmeras de segurança? Ninguém viu para onde essa pessoa foi depois? O zelador balançou a cabeça. O sistema de segurança era muito precário na época. Só havia um zelador noturno, que fazia rondas esporádicas.
Quando ele viu a luz neste prédio e veio verificar, a pessoa já havia desaparecido. Ricardo observava atentamente cada detalhe do desenho. Há algo diferente nessa versão da casa, comentou. Nos desenhos anteriores, as janelas estavam abertas, acolhedoras. Aqui estão fechadas, e há essa figura solitária, em vez dos dois meninos juntos. Ele deve ter voltado procurando alguma conexão, alguma resposta, sugeriu Jurema. Mas como não encontrou nada, sentiu-se abandonado novamente. A constatação caiu como um peso sobre Ricardo. Seu irmão havia retornado ao lugar que considerava mais próximo de suas origens, mas não encontrara ninguém que pudesse ajudá-lo a recuperar sua identidade completa. Precisamos descobrir para onde ele foi depois disso, disse, determinado. Ele assinou como FV, o que significa que, em algum nível, lembrava-se de seu verdadeiro nome. Talvez tenha começado a assinar suas obras de arte assim. A ideia era promissora. De volta à parte habitável do orfanato, Milton já estava ao telefone, contactando galerias de arte e especialistas no mercado de artes plásticas. Estamos procurando um artista que pode assinar como FV, Tiago, ou alguma combinação desses nomes, explicava ele. Trabalha principalmente com retratos e pode ter estado ativo no Rio de Janeiro, São Paulo ou região de Campinas após 2012. Enquanto isso, Ricardo pediu permissão para retirar o desenho da parede do dormitório abandonado. Com muito cuidado, o zelador usou uma espátula para descolar o pedaço de reboco onde estava o desenho, preservando-o intacto. Ricardo embrulhou-o cuidadosamente em um pano. Já era fim de tarde quando deixaram o orfanato. Hospedaram-se em um hotel no centro de Campinas, transformando a suíte de Ricardo em um centro de operações improvisado. Milton havia contactado vários especialistas em arte, e agora telefonemas começavam a retornar com informações fragmentadas. Recebi uma pista interessante, anunciou ele, desligando o telefone. Um marchand de São Paulo se lembra de um artista que surgiu por volta de 2013 e 2014 em feiras de arte independentes no interior paulista. Assinava como T. Felipe ou apenas TF. Especializava-se em retratos de crianças e cenas da vida cotidiana. O estilo era bastante característico. Traços firmes, emocionalmente expressivos, frequentemente com elementos oníricos ou simbólicos. Isso parece consistente com o talento artístico que Felipe demonstrava desde criança, comentou Ricardo. Onde podemos encontrar esse artista? Mas está o desafio. Ele nunca se estabeleceu formalmente no circuito comercial das grandes galerias. Vendia seus trabalhos em feiras artesanais, pequenas exposições alternativas. O último registro que o marchand tem é de uma exposição em Ribeirão Preto, há cerca de 3 anos. Ribeirão Preto, repetiu Jurema pensativamente. Não foi de lá que veio a certidão de nascimento falsa com o nome Tiago Oliveira? Exatamente, confirmou Milton consultando suas anotações. A certidão foi emitida em um cartório de Ribeirão Preto, pouco antes de ele ser levado ao orfanato. Pode ser coincidência, ponderou Ricardo. Ou pode ser que, mesmo com amnésia parcial, algo o tenha levado de volta àquela cidade. Há mais um detalhe interessante, acrescentou Milton. Segundo meu contato, esse artista é conhecido por um tema recorrente em suas obras: 2 meninos diante de uma casa com um piano. Só que nas obras mais recentes, os meninos já aparecem como adultos. O coração de Ricardo acelerou. Cada nova informação parecia confirmar que estavam na trilha certa. Seu irmão estava em algum lugar, criando arte que refletia suas memórias mais profundas, buscando reconexão com seu passado perdido. Precisamos ir a Ribeirão Preto, decidiu. Amanhã mesmo. Naquela noite, Ricardo não conseguiu dormir. Sentado na sacada do hotel, observava as luzes da cidade, enquanto revirava na mente cada pedaço do quebra-cabeça que era a vida de Felipe. Seu irmão, sequestrado aos 4 anos, crescendo em um orfanato, fugindo na adolescência, vivendo como artista de rua, sofrendo um grave acidente, perdendo parte de sua memória, e ainda assim, de alguma forma, mantendo viva a essência de quem realmente era através de sua arte. Não consegue dormir? Perguntou Jurema, aparecendo na porta da sacada em seu roupão simples sobre a camisola. Tantos pensamentos, dona Jurema. Tantos e si.
E se tivéssemos olhado com mais atenção naquele dia no parque? E se a polícia tivesse investigado mais a fundo? E se tivéssemos procurado em orfanatos da região logo no início? Talvez Felipe não tivesse passado por tanto sofrimento. Jurema sentou-se na cadeira ao lado dele. Não adianta se martirizar com o que poderia ter sido, Sr. Ricardo. O importante é que nunca desistiu. E agora estamos tão perto. Ricardo assentiu, agradecendo silenciosamente pela presença reconfortante daquela mulher, que por acaso do destino havia se tornado uma peça fundamental nessa busca. Sabe o que mais me dói? Confessou. Pensar que minha mãe pode não viver para ver esse reencontro. Ela tem 82 anos, está frágil. Cada vez que telefono para ela durante essa viagem, sinto que deveria dar alguma notícia concreta, acender aquela luz de esperança nos olhos dela. Ela é forte, Sr. Ricardo. Criou o senhor sozinha depois que seu pai partiu. Manteve a esperança por décadas. Vai aguentar mais alguns dias. Na manhã seguinte, partiram cedo para Ribeirão Preto. A cidade, um importante polo econômico do interior paulista, havia crescido consideravelmente nas últimas décadas. O plano era visitar as principais feiras de artesanato e galerias alternativas, mostrando fotos dos desenhos antigos de Felipe e perguntando sobre o artista, que assinava como T. Felipe ou TF. A primeira parada foi no mercado municipal, onde vários artesãos mantinham bancas permanentes. Ninguém reconheceu o estilo dos desenhos ou o nome mencionado. O mesmo aconteceu nas duas galerias de arte independente que visitaram em seguida. Foi na terceira tentativa, uma pequena feira de arte na praça central da cidade, que obtiveram a primeira pista promissora. T. Felipe, repetiu uma senhora de seus 60 anos, que vendia quadros em aquarela. Sim, conheço o trabalho dele. Muito talentoso, especialmente com retratos. Costumava expor aqui aos domingos, mas faz alguns meses que não o vejo. A senhora sabe onde podemos encontrá-lo? Perguntou Ricardo, tentando conter a ansiedade. Ele morava em Bonfim Paulista, um distrito aqui perto. Tinha um pequeno ateliê no fundo de casa, onde dava aulas de desenho para crianças. Um homem muito reservado, sempre gentil, mas mantinha certa distância das pessoas. Milton anotava rapidamente cada informação. E a senhora tem o endereço exato? Infelizmente não, mas sei que era perto da praça principal. Uma casa amarela com um IP roxo na frente. Todos em Bonfim conhecem. É uma comunidade pequena. Bonfim Paulista ficava a apenas 20 minutos de carro. Uma cidadezinha pacata que servia como distrito dormitório para muitos que trabalhavam em Ribeirão Preto. Ao chegarem à praça central, Ricardo sentiu seu coração acelerar. A ansiedade era tanta que mal conseguia respirar normalmente. Vamos perguntar naquela padaria, sugeriu Jurema, apontando para um estabelecimento movimentado na esquina da praça. A atendente, uma jovem sorridente, imediatamente reconheceu a descrição. O professor de arte? Sim, a casa fica na Rua das Acácias, número 17. É fácil de achar pelo IP roxo no jardim. Ele dá aulas para meu sobrinho às terças-feiras. Ele está lá hoje? Perguntou Ricardo, sua voz traindo a emoção. Deve estar. Hoje é dia de feira de artesanato aqui na praça. E ele sempre participa. Se não estiver em casa, estará por aqui mais tarde. Optaram por ir primeiro à casa. A Rua das Acácias era uma via tranquila, arborizada, com residências simples, mas bem cuidadas. O número 17 era exatamente como descrito. Uma casa térrea amarela, com um magnífico IP roxo no pequeno jardim frontal. Havia uma placa discreta no portão. Aulas de desenho e pintura, professor Tiago. Ricardo ficou paralisado diante do portão. Depois de mais de 3 décadas, estava a poucos metros de seu irmão. O que diria? Como explicaria tudo? E se Felipe não acreditasse nele ou não quisesse saber de seu passado? Quer que eu vá primeiro? Ofereceu-se Jurema, percebendo sua hesitação. Não, respondeu Ricardo, respirando fundo. Preciso fazer isso. Com o coração quase saindo pela boca, tocou a campainha. Segundos que pareceram uma eternidade se passaram. Ninguém atendeu. Tocou novamente com mais insistência. Nada. Ele deve estar na feira da praça, como disse a moça da padaria, concluiu Milton. Voltaram à praça, agora mais movimentada com a feira que começava a se formar. Barracas de artesanato, comida típica e arte local
Ocupavam todo o espaço central. Percorreram lentamente cada corredor improvisado entre as barracas, examinando atentamente cada expositor. Foi Jurema quem o viu primeiro. Em uma barraca simples, sob uma tenda branca, um homem de cerca de 40 anos organizava quadros em um expositor. Tinha cabelos castanhos com alguns fios grisalhos, pele clara e um físico magro. Mas o que realmente chamou a atenção de Jurema foram os olhos, verdes amendoados, exatamente como os de Ricardo. Ali, sussurrou ela apontando discretamente. É ele. Ricardo virou-se na direção indicada e sentiu como se o mundo tivesse parado. Era como olhar para um espelho que refletia não sua imagem atual, mas uma versão de si mesmo, alguns anos mais jovem. A mesma estrutura facial, o mesmo formato dos olhos, até mesmo certos gestos pareciam familiares. Na barraca, quadros de diversos tamanhos exibiam retratos de crianças, paisagens urbanas e, em destaque, uma série de pinturas que mostravam dois meninos em diferentes fases da vida. Crianças pequenas brincando em um jardim, adolescentes sentados em um banco de praça, jovens adultos diante de um piano e, finalmente, homens maduros reencontrando-se após uma longa separação. A última imagem parecia premonitória, como se o artista tivesse pintado o momento que estava prestes a acontecer. Não consigo me mover, confessou Ricardo, paralisado pela emoção. Você esperou 32 anos por este momento, disse Jurema suavemente. Mas alguns passos não farão diferença. Com as pernas trêmulas, Ricardo aproximou-se da barraca. O homem estava de costas, ajustando a posição de um quadro maior. Ricardo pigarreou levemente. Com licença. Tiago? O homem virou-se. Seus olhos verdes, idênticos aos de Ricardo, fixaram-se no visitante com curiosidade educada. Sim, sou eu. Em que posso ajudá-lo? A voz era diferente do que Ricardo imaginava. Mais grave, mais pausada, mas havia nela algo estranhamente familiar, como um eco distante de memórias da infância. Meu nome é Ricardo Vasconcelos, disse ele, sentindo a garganta apertar com a emoção. E acredito que você é Felipe Vasconcelos, meu irmão. O tempo pareceu congelar naquele instante. Os ruídos da feira ao redor, conversas, música, o burburinho típico, tornaram-se um zumbido distante e irrelevante. Para Ricardo e o homem à sua frente, era como se o mundo tivesse se reduzido àquele pequeno espaço entre eles, carregado de expectativas, dúvidas e emoções contidas. Tiago, ou Felipe, piscou várias vezes, a expressão inicialmente cordial, transformando-se em confusão. Seus olhos verdes percorreram o rosto de Ricardo, estudando cada traço, cada detalhe, como se procurasse algo familiar em meio ao desconhecido. Eu não entendo, disse finalmente sua voz vacilante. Você disse, irmão? Ricardo engoliu em seco, incapaz de conter o tremor em suas mãos. De seu bolso, tirou o desenho infantil que haviam encontrado no orfanato, cuidadosamente preservado em uma pasta plástica. Estendeu-o para Tiago. Você fez isto quando era criança. Assinou como Felipe Vasconcelos. Com cautela, como se temesse que o papel pudesse queimar seus dedos, Tiago pegou o desenho. Seus olhos se arregalaram ao reconhecê-lo. Passou os dedos sobre os traços infantis, sobre a assinatura no canto. De onde você tirou isto? Perguntou, sua voz agora um sussurro rouco. Do lar Santa Cecília, em Campinas. Você o desenhou quando estava lá, aos 12 anos. Tiago levantou os olhos do papel encarando Ricardo com intensidade, uma mistura de suspeita e esperança em seu olhar. Como você sabe disso? Quem é você realmente? Ricardo percebeu que estavam atraindo olhares curiosos dos feirantes e visitantes próximos. Aquele não era o lugar ideal para uma conversa tão delicada e importante. Podemos conversar em um lugar mais reservado? Pediu. Trouxe comigo alguém que você conhecia no orfanato. Virou-se ligeiramente indicando Jurema, que permanecia alguns passos atrás, observando a cena com olhos marejados. Ao vê-la, algo pareceu despertar na memória de Tiago. Franziu o senho, estudando o rosto da mulher. Jurema? Arriscou incerto. O rosto da faxineira se iluminou em um sorriso emocionado. Sim, Tiago. Ou melhor, Felipe. Sou eu do orfanato. Me lembra? Tiago passou a mão pelos cabelos, visivelmente perturbado.
Olhou para seus quadros, para o desenho infantil, para Ricardo e Jurema, como se tentasse encaixar peças de um quebra-cabeça complexo demais. Eu preciso fechar a barraca, decidiu finalmente. Podemos ir à minha casa. Com movimentos mecânicos, começou a recolher seus quadros. Ricardo e Jurema ofereceram ajuda, enquanto Milton observava discretamente, mantendo-se a alguns passos de distância para não intimidar Tiago. O caminho até a Casa Amarela foi feito em um silêncio carregado de tensão. Tiago caminhava à frente, carregando sua pasta de desenhos, ocasionalmente lançando olhares para trás, como se para se certificar de que não estava sonhando ou sendo enganado. Uma vez na casa, um espaço simples, mais aconchegante, com paredes cobertas de quadros e desenhos, Tiago convidou-os a sentarem-se na pequena sala. Um cheiro suave de tinta e terebintina permeava o ambiente, denunciando a presença de um ateliê próximo. Agora, disse ele, após servi-los água em copos simples de vidro, quero saber exatamente do que se trata tudo isso. Ricardo respirou fundo, buscando as palavras certas. Há 32 anos, meu irmão caçula, Felipe Vasconcelos, foi sequestrado em um parque em São Paulo. Ele tinha 4 anos. Eu tinha 8. Estávamos no Parque Ibirapuera, com nossa mãe. Fui comprar sorvete e quando voltei, ele tinha desaparecido. Tiago escutava imóvel, seus olhos fixos em Ricardo. Nossa família nunca se recuperou completamente. Meu pai, ele partiu há 15 anos, ainda carregando essa dor. Minha mãe está viva, mas uma parte dela morreu naquele dia no parque. E eu prometi que nunca desistiria de procurar meu irmão. Ricardo fez uma pausa, tentando controlar a emoção. Há 3 dias, Dona Jurema começou a trabalhar como faxineira em minha casa. Ela reconheceu um retrato na parede. Um retrato de Felipe, pintado pouco antes do sequestro. Disse que conhecia aquele menino do orfanato, mas que lá ele se chamava Tiago Oliveira. Tiago voltou-se para Jurema, que confirmou com um aceno. Você sempre dizia que tinha um irmão mais velho chamado Dudu e uma casa grande com um piano, contou ela. Desenhava isso o tempo todo. As outras crianças caçoavam dizendo que você inventava histórias. A expressão de Tiago era indescritível, uma mistura de choque, dor e algo que parecia esperança relutante. Tenho sonhos sobre isso, admitiu ele com voz trêmula. Há anos. Sempre o mesmo sonho. Estou em um parque comendo sorvete. Um menino maior está ao meu lado. Há um lago com patos. Então alguém me chama, me oferece um balão e depois só escuridão. Ricardo sentiu seu coração saltar. Era exatamente o cenário do dia do sequestro. Eu fui comprar sorvete para nós dois, confirmou. Havia patos no lago. Você queria jogar pedaços de pão para eles. Era um domingo ensolarado. Tiago levantou-se abruptamente, caminhando até uma estante de livros. De uma caixa de madeira, retirou um caderno de desenhos antigo, suas páginas amareladas pelo tempo. Tenho desenhado estas cenas desde que me lembro, disse ele, abrindo o caderno. Depois do acidente, ficaram mais vívidas, mais frequentes. As páginas revelavam dezenas de variações da mesma cena. Um parque, um lago com patos, 2 meninos, um piano, uma casa grande. Em desenhos mais recentes, os meninos apareciam como adultos reencontrando-se. Que acidente? Perguntou Ricardo, embora já soubesse a resposta. Há 13 anos fui atropelado no Rio de Janeiro. Fiquei em coma por semanas. Quando acordei, tinha amnésia parcial. Lembrava-me de meu nome, Tiago, e de minhas habilidades, mas havia lacunas enormes na minha história pessoal. Os médicos diziam que eram sequelas do traumatismo craniano. Milton, que até então observara em silêncio, interveio. O senhor se lembra de ter ido ao lar Santa Cecília após o acidente? Tiago assentiu lentamente. Sim. Era como se algo me puxasse para lá. Tinha flashes de memória sobre aquele lugar. Fui, mas não consegui muita coisa. Uma freira idosa me atendeu. Disse que tentaria encontrar meus pertences antigos, mas não voltei para buscar. Por quê? Perguntou Jurema suavemente. Tiago desviou o olhar, fixando-o em um de seus quadros na parede, uma imagem de 2 meninos de mãos dadas diante de um piano. Fui ao dormitório antigo, abandonado. Reconheci-o de imediato. Sentei na cama que eu sabia ter sido minha, embora não houvesse mais nada lá.
Então comecei a desenhar na parede, e algo estranho aconteceu. Lembrei-me de outro nome. Felipe, completou Ricardo. Sim, Felipe Vasconcelos. Assinei o desenho assim, sem entender por quê. Foi como se outra pessoa dentro de mim tivesse tomado o controle brevemente. Fiquei assustado. Fui embora sem falar com mais ninguém, tentando entender o que estava acontecendo comigo. Ricardo inclinou-se para a frente, seus olhos fixos nos do homem à sua frente, tão parecidos com os seus próprios. Você é Felipe Vasconcelos, disse com firmeza. Meu irmão. Foi sequestrado aos 4 anos, levado para Ribeirão Preto, onde uma mulher falsificou uma certidão de nascimento com o nome Tiago Oliveira. Depois foi colocado no orfanato com a história falsa de que seus pais adotivos tinham morrido em um acidente. Tiago, ou Felipe, parecia lutar com suas emoções. Suas mãos tremiam enquanto folheava o caderno de desenhos. Se isso for verdade, por que tenho memórias de outra família? De um casal, um homem de óculos, uma mulher de cabelos grisalhos, os pais falsos que supostamente teriam morrido em um acidente, explicou Milton. Provavelmente as pessoas que o mantiveram entre o sequestro e a ida ao orfanato. Nossa investigação indica que você foi vítima de uma rede de adoções ilegais. O casal que pagou por seu sequestro morreu de fato, possivelmente em um acidente. E como não havia registro oficial da adoção, você acabou no sistema de orfanatos. Tiago respirou fundo, tentando processar toda aquela informação. Levantou-se novamente, caminhando até a janela. Observou o ipê roxo no jardim por alguns momentos, como se buscasse algo estável em meio ao turbilhão que sacudia sua identidade. Se eu sou... Tu és esse Felipe, disse finalmente. Preciso de provas mais concretas do que coincidências e sonhos. Ricardo preparara-se para essa possibilidade. De sua pasta, retirou mais documentos. A certidão de nascimento original de Felipe, fotos de família, recortes de jornal sobre o sequestro e, finalmente, o exame de DNA que havia solicitado com urgência, comparando seu próprio DNA com o de um fio de cabelo coletado discretamente da escova que Tiago usara para limpar sua barraca na feira. 96,9% de probabilidade de parentesco de primeiro grau. Leu Tiago, os olhos arregalados diante do resultado. Isso significa que somos irmãos, sim, confirmou Ricardo. Filhos dos mesmos pais. Tiago deixou-se cair pesadamente no sofá, o documento tremendo em suas mãos. Era como se o chão sob seus pés tivesse desaparecido. Toda a sua identidade, tudo o que acreditava sobre si mesmo, estava sendo radicalmente reescrito diante de seus olhos. Nossa mãe, sussurrou ele, quase para si mesmo. Ela está viva? Sim, respondeu Ricardo com voz embargada. Dona Elisa, 82 anos, vive comigo na mansão em São Paulo. Nunca perdeu a esperança de reencontrá-lo. Como ela é? Perguntou Tiago, um brilho infantil momentaneamente iluminando seu olhar. Ricardo sorriu, emocionado por essa primeira demonstração de aceitação. Forte, teimosa, talentosa. Você herdou o talento artístico dela. Era professora de artes antes de se casar. E tem os mesmos olhos verdes que nós dois temos. Tiago, que agora começava a aceitar que também era Felipe, passou a mão pelo rosto, como se tentasse apagar décadas de identidade falsa. Era visível sua luta interna, o conflito entre a pessoa que acreditava ser e a revelação de sua verdadeira origem. Eu não sei. Não sei como processar tudo isso, admitiu. É como se minha vida inteira fosse uma mentira. Não uma mentira, interveio Jurema gentilmente. Uma história interrompida que agora tem chance de continuação. Tiago olhou para ela grato pela perspectiva. Você era gentil comigo no orfanato, lembrou-se subitamente. Me defendia quando os outros meninos me provocavam por causa das histórias sobre minha família rica. Jurema sorriu, surpresa e emocionada por ele se lembrar desse detalhe. Você era como um irmãozinho para mim. Sempre acreditei que havia algo especial em você, algo verdadeiro nas suas histórias. Um silêncio reflexivo caiu sobre a sala, cada um absorvido em seus próprios pensamentos, no milagre improvável daquele reencontro, na sequência de coincidências e persistência que tornara possível aquele momento. Quero ver minha mãe, decidiu finalmente Tiago, erguendo os olhos para Ricardo.
Se realmente sou Felipe Vasconcelos, quero ver minha mãe. Ricardo sentiu uma onda de alívio e felicidade percorrer seu corpo. Podemos partir agora mesmo, propôs ansioso. Tenho um carro à nossa espera e um jato particular no aeroporto de Ribeirão. Tiago arregalou os olhos, a realidade de sua origem abastada começando a se materializar. Só preciso arrumar algumas coisas. E... hesitou brevemente. Levar meus cadernos de desenhos. Acho que minha mãe vai querer vê-los. Enquanto Tiago organizava uma pequena mala no quarto, Ricardo observava os quadros na sala. Um em particular chamou sua atenção. Um retrato de uma senhora idosa com traços gentis e olhos penetrantes. Quem é? Perguntou quando Tiago voltou. Não sei ao certo, respondeu ele, olhando para o quadro com expressão distante. Comecei a pintá-la depois do acidente. É um rosto que aparecia nos meus sonhos. Chamei a pintura de Mãe Imaginária. Ricardo sentiu um nó na garganta. A figura no quadro guardava uma inegável semelhança com Dona Elisa, como se a memória de Tiago, mesmo fragmentada, tivesse preservado a imagem materna em seu inconsciente. A viagem de volta a São Paulo foi silenciosa. Tiago parecia absorto, alternando entre folhear seus cadernos de desenhos e observar a paisagem pela janela do carro. Ocasionalmente, lançava olhares furtivos para Ricardo, estudando suas feições, como se buscasse confirmação do parentesco em cada traço familiar. No jato particular, a realidade de sua nova identidade pareceu atingi-lo com mais força. Sentou-se rigidamente no luxuoso assento de couro, deslocado naquele ambiente, que contrastava dramaticamente com sua vida simples de professor de arte e artista de feira. É muito para absorver, comentou enquanto sobrevoavam o estado de São Paulo. Uma nova identidade, uma nova família, uma nova classe social. Vá com calma, aconselhou Ricardo. Ninguém espera que você mude da noite para o dia. O importante é que estamos juntos novamente. O resto se ajusta com o tempo. Jurema, que havia sido convidada a acompanhá-los, observava a interação dos irmãos com olhos maternais. Era como testemunhar o fechamento de um círculo que começara a ser traçado décadas atrás, quando um menino solitário em um orfanato insistia em contar histórias sobre sua verdadeira família. À medida que se aproximavam de São Paulo, a ansiedade de Tiago, ou Felipe, como tentava se acostumar a pensar, tornava-se palpável. Suas mãos não paravam quietas, ora tamborilando no braço da poltrona, ora ajustando repetidamente a gola da camisa. E se ela não me reconhecer? Perguntou abruptamente, verbalizando seu maior temor. E se não houver conexão? Ricardo sorriu compreensivamente. Mãe nunca deixou de procurá-lo, Felipe. Mesmo nos piores momentos, quando todos diziam para aceitar e seguir em frente, ela manteve seu quarto exatamente como você o deixou. Cada aniversário seu, ela assava um bolo e cantava parabéns diante de uma foto sua. A conexão nunca foi quebrada. Os olhos de Tiago, Felipe, encheram-se de lágrimas. Não eram apenas as palavras de Ricardo que o emocionavam, mas o fato de que, pela primeira vez, ao ser chamado de Felipe, o nome pareceu correto, como se uma peça finalmente se encaixasse no lugar. Ao chegarem à mansão no Morumbi, já passava das 10 da noite. Ricardo havia telefonado na descida do avião, preparando a mãe para a visita especial, sem revelar exatamente do que se tratava, temendo que a emoção fosse demasiada para seu coração frágil. Está pronto? Perguntou Ricardo quando o carro estacionou diante da imponente residência. Felipe assentiu, incapaz de falar. Reconhecia aquela casa, não como uma lembrança concreta, mas como algo que sempre estivera presente em seus sonhos e desenhos. As mesmas colunas na entrada, o mesmo jardim cuidadosamente mantido, a mesma sensação de pertencimento que o perseguira a vida inteira. Entraram pela porta principal, onde Jorge, o mordomo, os recebeu com uma expressão de curiosa expectativa. Seus olhos se arregalaram ligeiramente ao pousar em Felipe, notando a inegável semelhança familiar. Dona Elisa está na sala de música, informou ele em voz baixa. A sala de música. O piano. Fragmentos de memória começaram a surgir na mente de Felipe. Notas musicais flutuando no ar. O perfume suave de sua mãe, enquanto ela tocava, a sensação de suas pequenas mãos sobre as teclas de marfim
guiadas por dedos maiores e gentis. Caminharam pelo corredor, seus passos abafados pelo tapete persa. Felipe sentia seu coração bater tão forte que temia que pudesse ser ouvido. Ricardo parou diante de uma porta entreaberta, de onde vinha uma suave melodia de piano. "É ela tocando?" sussurrou Felipe. Ricardo assentiu, emocionado. "Chopin. Ela sempre toca Chopin quando está ansiosa ou emocionada." Felipe fechou os olhos brevemente, deixando que a música o envolvesse. Era familiar de uma maneira que transcendia memórias conscientes. Estava inscrita em algum lugar profundo de seu ser. "Vamos", disse Ricardo suavemente, empurrando a porta. A sala de música era ampla, com janelas altas que agora refletiam a escuridão exterior. Um grande piano de cauda ocupava o centro do espaço, e sentada diante dele estava uma senhora de cabelos brancos presos em um coque elegante. Suas mãos, apesar da idade avançada, moviam-se com graça sobre as teclas, extraindo notas que pareciam carregar décadas de emoção contida. Ao ouvir a porta se abrir, Dona Elisa Vasconcelos parou de tocar e virou-se. Seus olhos, os mesmos olhos verdes amendoados que Ricardo e Felipe compartilhavam, pousaram primeiro no filho mais velho e então no visitante ao seu lado. Por um instante que pareceu eterno, ela apenas olhou imóvel, como se temesse que qualquer movimento pudesse dissipar aquela visão. Então, muito lentamente, levantou-se do banco do piano. "Felipe?" sussurrou sua voz quase inaudível. Felipe sentiu suas pernas fraquejarem. Naquele momento, ao ouvir seu verdadeiro nome pronunciado pelos lábios de sua mãe, todas as barreiras em sua mente pareceram desmoronar. Memórias há muito reprimidas emergiram como uma enchente. Ele sentado ao lado dela naquele mesmo piano, a sensação de suas mãos pequenas tentando alcançar as teclas. O cheiro de seu perfume, o som de sua risada. "Mãe", respondeu, a palavra saindo como um soluço. Dona Elisa cambaleou ligeiramente, apoiando-se no piano. Ricardo moveu-se rapidamente para ampará-la, mas ela fez um gesto para detê-lo. Com passos lentos, mas firmes, aproximou-se de Felipe. Ergueu uma mão trêmula para tocar seu rosto, como se precisasse confirmar que era real e não uma cruel alucinação nascida de 3 décadas de esperança. "Meu filho", murmurou ela, as lágrimas agora correndo livremente por seu rosto enrugado. "Você voltou para casa." E então, finalmente, estavam nos braços um do outro, mãe e filho reunidos após 32 anos de separação. Um abraço que tentava recuperar décadas perdidas, transmitir todo o amor contido, toda a dor suportada, toda a esperança nunca abandonada. Jurema, que observava a cena da porta, não conseguiu conter as próprias lágrimas. Ricardo, igualmente emocionado, abraçou-a pelos ombros em um gesto espontâneo de gratidão e cumplicidade. "Obrigado", sussurrou ele. "Sem você este momento nunca teria acontecido." Dona Elisa finalmente se afastou um pouco, apenas o suficiente para contemplar novamente o rosto do filho reencontrado. "Deixe-me olhar para você", pediu, secando as lágrimas. "Todos esses anos. E você tem os olhos do seu pai. E os meus também", acrescentou com um sorriso trêmulo. Felipe sorriu através das lágrimas, sentindo-se simultaneamente como um homem de 36 anos e como a criança de 4 que havia sido arrancada daquele lar. "Eu desenhava você", confessou. "Mesmo sem me lembrar direito. Desenhava esta casa, o piano, Ricardo. Mas principalmente você. Era como se algo dentro de mim se recusasse a esquecer completamente." Dona Elisa tomou as mãos de Felipe entre as suas, conduzindo-o para o piano. "Você costumava se sentar aqui comigo", disse ela suavemente. "Eu começava a tocar e você tentava imitar com seus dedinhos pequenos." Felipe sentou-se ao lado dela no banco do piano, exatamente como em tantos desenhos que havia feito ao longo dos anos. Timidamente tocou algumas teclas, uma simples sequência de notas. Os olhos de Dona Elisa se arregalaram em surpresa e emoção. "Essa melodia", murmurou, "era nossa. Eu a compus para você quando era bebê. Nós a tocávamos juntos todas as noites antes de dormir." Felipe olhou para suas próprias mãos com espanto. Suas memórias conscientes podiam ter sido fragmentadas pelo trauma e pelo tempo, mas seu corpo, sua essência, havia preservado aquela conexão. "Tenho muito a processar, a entender", admitiu ele.
Mas algo dentro de mim sabe que estou finalmente em casa. Dona Elisa sorriu através das lágrimas, colocando uma mão sobre o coração. Nunca perdemos a esperança, meu filho. Seu pai partiu sem vê-lo novamente, mas até seu último suspiro, ele acreditou que um dia você voltaria. Me conte sobre ele, pediu Felipe. Sobre vocês, sobre nossa vida antes de tudo isso. E assim, sentados diante do piano que havia ocupado lugar tão central nos sonhos e desenhos de Felipe, mãe e filho iniciaram a longa jornada de reconexão, de reconstrução de uma história interrompida 3 décadas antes. Ricardo observava a cena, seu coração transbordando de gratidão. A promessa que fizera ao pai no leito de enfermidade estava finalmente cumprida. Felipe havia retornado ao lar. Jurema, sentindo que aquele momento pertencia à família, preparava-se discretamente para sair quando Ricardo a deteve. Fique, pediu ele. Você é parte disso agora. Parte da nossa história. No piano, mãe e filho tocavam juntos uma melodia simples, a mesma melodia de ninar que Dona Elisa havia composto para seu filho pequeno e que, de alguma forma mágica e inexplicável, ele nunca havia realmente esquecido. O sol da manhã paulistana entrava pelas grandes janelas do quarto, desenhando padrões dourados no assoalho de madeira nobre. Felipe, que ainda se acostumava a responder por esse nome, acordou lentamente por um momento desorientado pelo ambiente luxuoso. Olhou ao redor para os móveis antigos e elegantes, para as cortinas de seda que balançavam suavemente com a brisa, e então se lembrou. Estava em casa, sua verdadeira casa. Haviam se passado 3 meses desde o reencontro com sua família. 3 meses de adaptações, descobertas, momentos de intensa alegria e outros de quieta introspecção. Felipe decidira ficar na mansão dos Vasconcelos, aceitando o convite de Ricardo e Dona Elisa para conhecer melhor suas raízes, embora mantivesse sua casa em Bonfim Paulista, seu refúgio pessoal, quando a nova realidade se tornava demasiado avassaladora. Levantou-se e abriu completamente as cortinas, observando o jardim meticulosamente cuidado. Lá embaixo avistou sua mãe sentada em um banco sob o flamboyant, aparentemente absorta em um livro. Mesmo à distância, havia algo na postura dela que transmitia força e serenidade, qualidades que ele começava a reconhecer também em si mesmo. Um leve toque na porta interrompeu seus pensamentos. Pode entrar, disse, virando-se. Ricardo apareceu já impecavelmente vestido em um terno cinza, pronto para mais um dia à frente das empresas Vasconcelos. Bom dia. Dormiu bem? Perguntou com o mesmo tom de genuína preocupação que sempre demonstrava. Melhor, respondeu Felipe. Menos pesadelos. Nos primeiros dias após o reencontro, Felipe sofrera com pesadelos intensos, fragmentos de memórias reprimidas emergindo em sequências caóticas e perturbadoras. O terapeuta que agora o acompanhava explicara que era parte natural do processo de cura, seu cérebro finalmente processando traumas que haviam permanecido encapsulados por décadas. Que bom, sorriu Ricardo. Vim lembrá-lo que temos o compromisso às 10. Você ainda quer ir? Felipe assentiu firmemente. Preciso fazer isso. Por mim, por vocês. E por outras crianças que podem estar passando pelo mesmo. O compromisso era uma reunião com a equipe que estruturava a nova fundação que a família Vasconcelos estava criando. Uma organização dedicada a localizar crianças desaparecidas e reunificá-las com suas famílias. A ideia surgira naturalmente, como uma forma de transformar a dor pessoal em algo construtivo. Dona Jurema confirmou que estará lá, informou Ricardo. Na verdade, ela já está aguardando no escritório. Tem algumas ideias sobre a parte operacional. Felipe sorriu. Jurema havia se tornado parte essencial daquela história. Uma ponte entre suas duas vidas. Ricardo, reconhecendo seu papel crucial e suas qualidades pessoais, oferecera-lhe uma posição na futura fundação. Ela aceitara prontamente, deixando o trabalho como faxineira para se dedicar a ajudar outras famílias a vivenciar o mesmo milagre que tornara possível para os Vasconcelos. Vou me arrumar e desço para tomarmos café juntos, disse Felipe. Quando Ricardo saiu, Felipe dirigiu-se à sua mesa de desenho, um presente de sua mãe. Ali espalhados,
Estavam vários esboços para o logotipo da fundação que estavam criando. A maioria retratava dois meninos, um maior, outro menor, de mãos dadas com um piano ao fundo. Símbolos que para ele representavam esperança e reencontro. No café da manhã, reunidos na ampla sala de jantar, Ricardo discutia os detalhes finais da reunião, enquanto Dona Elisa observava seus dois filhos com olhos brilhantes de felicidade. O advogado terminou a minuta do estatuto, explicava Ricardo. A Fundação Elisa Vasconcelos para Crianças Desaparecidas estará oficialmente constituída até o final do mês. Não era necessário usar meu nome, comentou Dona Elisa, embora seu rubor denunciasse o orgulho que sentia. Ninguém merece mais essa homenagem. Mãe, disse Felipe, ainda saboreando a sensação de pronunciar essa palavra. Foi sua força que manteve viva a esperança. Ricardo me contou como a senhora nunca desistiu, mesmo quando todos diziam que era impossível. Dona Elisa estendeu a mão sobre a mesa, segurando a de Felipe com ternura. Mães sabem, disse simplesmente. No fundo do coração, eu sabia que você estava vivo em algum lugar. Podia sentir. O telefone de Ricardo tocou, interrompendo o momento. Após uma breve conversa, ele desligou com expressão animada. Era Milton. Ele conseguiu rastrear Solange Ribeiro, a mulher que levou Felipe ao orfanato. Está viva, morando em uma casa de repouso em Sorocaba. Felipe sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O nome não lhe dizia nada conscientemente, mas provocava uma inquietação visceral, como se seu corpo se lembrasse de algo que sua mente ainda bloqueava. Quero vê-la, decidiu, surpreendendo a si mesmo com a firmeza em sua voz. Ricardo estudou o irmão com preocupação. Tem certeza? Pelo que descobrimos, ela era parte da rede de tráfico de crianças. Trabalhava como enfermeira em uma maternidade e foi contratada por um casal rico para sequestrar uma criança. Justamente por isso, insistiu Felipe. Preciso olhar nos olhos da pessoa que alterou o curso da minha vida. Não por vingança, mas por encerramento. Dona Elisa e Ricardo trocaram olhares, respeitando a decisão, embora preocupados com o impacto emocional que tal encontro poderia ter. Milton pode acompanhá-lo, sugeriu Ricardo. Talvez seja melhor adiarmos para depois da reunião da fundação. Felipe concordou, ainda processando a ideia de confrontar um elemento tão crucial de seu passado traumático. Algumas horas depois, a família Vasconcelos chegava ao escritório, onde seria realizada a reunião inaugural da fundação. Jurema já os aguardava, elegante em um terninho simples, mas bem cortado, presente de Dona Elisa, que insistira em adequá-la à sua nova posição. Bom dia a todos, cumprimentou ela, um misto de formalidade e afeto em sua voz. Para Felipe, especialmente, reservou um sorriso caloroso. Animado para o grande dia? Um pouco nervoso, admitiu ele, mas pronto. A sala de reuniões encheu-se rapidamente. Além da família e Jurema, estavam presentes o advogado responsável pela constituição jurídica da fundação, uma psicóloga especializada em trauma infantil, um ex-delegado da polícia especializado em desaparecimento de menores e diversos profissionais que comporiam a equipe técnica. Ricardo, como principal financiador, abriu a reunião explicando a missão da fundação. A Fundação Elisa Vasconcelos nasceu de uma história pessoal de perda, busca e reencontro. Meu irmão Felipe foi sequestrado aos 4 anos e permaneceu separado de nossa família por mais de 3 décadas. Se não fosse por um acaso extraordinário, o reconhecimento por parte da nossa colaboradora Jurema, talvez jamais tivéssemos nos reencontrado. Fez uma pausa, sua emoção palpável no ambiente silencioso. Queremos transformar nossa dor em esperança para outras famílias. Utilizaremos tecnologia de ponta, recursos financeiros substanciais e uma rede de profissionais dedicados para localizar crianças desaparecidas e reunificá-las com suas famílias, não importa quanto tempo tenha passado. A apresentação continuou, com cada especialista detalhando sua área de atuação na fundação. A psicóloga explicou os protocolos de suporte emocional, tanto para famílias quanto para as crianças e adultos reencontrados. O ex-delegado detalhou as estratégias investigativas que seriam implementadas, aproveitando novas tecnologias como reconhecimento facial e bancos de DNA. Quando chegou a vez de Jurema,
Ela falou com a simplicidade e autenticidade que a caracterizavam. Meu papel será servir como ponte entre a fundação e as comunidades menos favorecidas, onde muitas dessas crianças desaparecem ou vão parar. Cresci em um orfanato. Conheço a realidade dessas instituições por dentro. Sei como informações importantes podem se perder nos corredores burocráticos, como crianças podem ser esquecidas pelo sistema. Queremos mudar isso. Felipe observava, profundamente tocado pelo comprometimento de cada pessoa presente. Quando foi sua vez de falar, levantou-se com o coração acelerado. Apesar de estar acostumado a lecionar para crianças, falar para um grupo de adultos sobre sua própria experiência traumática era algo completamente diferente. Eu vivi as duas faces dessa moeda. Começou a voz inicialmente hesitante, mas ganhando firmeza a cada palavra. Fui a criança arrancada de sua família, que cresceu acreditando ser outra pessoa. Tive minhas memórias verdadeiras negadas, tratadas como fantasia ou delírio. E agora sou o adulto reencontrado, tentando reconstruir uma identidade fragmentada pelo trauma. Fez uma pausa, olhando para cada rosto na sala, detendo-se brevemente em sua mãe, em Ricardo, em Jurema. Quero que a arte seja uma parte importante dessa fundação. Arte como forma de expressão, de processamento de trauma, mas também como ferramenta investigativa. Através dos meus desenhos, mantive viva minha verdadeira história, mesmo sem compreendê-la conscientemente. Talvez possamos usar essa abordagem para ajudar outras crianças a conectar-se com suas memórias perdidas. Enquanto falava, Felipe desdobrou uma grande folha de papel que trouxera consigo sua proposta para o logotipo da fundação. Era uma imagem estilizada de dois meninos de mãos dadas, um maior e outro menor, diante de um piano apenas sugerido por linhas simples. Acima deles, como um arco protetor, o nome da fundação. Este será nosso símbolo, explicou. Representa não apenas minha história pessoal com Ricardo, mas a essência do que queremos alcançar. Reconexão, proteção, esperança. O logo foi aprovado unanimamente, emocionando Dona Elisa às lágrimas. A reunião prosseguiu, com discussões detalhadas sobre orçamento, estrutura operacional e cronograma de implementação. Ficou decidido que a fundação começaria a operar oficialmente dentro de 2 meses, com uma cerimônia de lançamento que reuniria autoridades, mídia e potenciais parceiros. Ao final da reunião, quando todos já se retiravam, Milton Sampaio chegou discretamente, pedindo para falar com Ricardo e Felipe em particular. Conduziu-os a uma sala adjacente, onde apresentou uma pasta com informações detalhadas sobre Solange Ribeiro. Ela tem 72 anos, sofre de Alzheimer em estágio moderado, explicou. Vive há 5 anos em uma casa de repouso em Sorocaba. Antes do diagnóstico, trabalhava como enfermeira aposentada, dando plantões ocasionais em uma clínica particular. Felipe examinou a foto anexada ao relatório. Uma senhora de cabelos grisalhos, rosto anguloso, olhos frios mesmo no sorrir protocolar para a identificação. Não a reconheço, admitiu. Mas isso não significa nada, considerando que eu tinha apenas 4 anos na época. Segundo o que apuramos, continuou Milton, ela era parte de uma rede que fornecia bebês e crianças pequenas para a adoção ilegal. O modus operandi era contatar casais ricos e sem filhos que buscavam uma adoção rápida sem os trâmites legais. Pelo que conseguimos reconstruir do seu caso específico, Felipe, você foi encomendado por um casal de empresários do interior paulista, Augusto e Helena Sintra. Os pais que eu lembrava vagamente, murmurou Felipe. Exato. Eles pagaram uma quantia substancial para ter uma criança saudável, bonita e inteligente. Solange, que trabalhava em hospitais de elite, observava famílias potenciais nos parques e áreas de lazer. Você foi escolhido por corresponder ao perfil desejado pelo Sintra. Ricardo apertava os punhos sob a mesa, contendo a raiva que crescia dentro dele, conforme os detalhes sórdidos eram revelados. Depois do sequestro, você foi levado para a casa dos Sintra em Ribeirão Preto, onde viveu por quase 2 anos como filho deles. Segundo vizinhos que entrevistamos, era uma criança quieta, raramente vista fora de casa. O que aconteceu com esse casal? Perguntou Ricardo. Por que Felipe acabou no orfanato?
Os Sintra morreram em um acidente na rodovia Anhanguera, como consta na história oficial que foi levada ao orfanato. O que não era verdade é que Felipe, então chamado Tiago, era filho adotivo legal deles. Como não havia documentação oficial da adoção, obviamente, e nenhum parente próximo quis assumir a criança, de origem desconhecida, Solange foi chamada para resolver a situação. Ela optou por colocá-lo no sistema de orfanatos, com documentos falsos. Felipe absorvia cada informação como peças de um quebra-cabeça finalmente se encaixando. Sua história ganhava contornos mais nítidos, embora não menos dolorosos. Quero vê-la amanhã, decidiu. Se ela tem Alzheimer, cada dia conta. Preciso disso para seguir em frente. Na manhã seguinte, Ricardo, Felipe e Milton dirigiram-se à casa de repouso Santa Mônica, em Sorocaba. Era um estabelecimento simples, mas bem cuidado, especializado em pacientes com demência. A diretora da instituição, informada previamente sobre a visita e sua delicada natureza, recebeu-os em seu escritório. Solange está tendo um dia relativamente bom, informou. Os médicos foram avisados sobre sua visita e aprovaram, desde que não haja confrontação que possa agitá-la. Com Alzheimer, nunca sabemos exatamente quanto de lucidez encontraremos. Seguiram por um corredor iluminado até um jardim interno, onde vários idosos aproveitavam o sol da manhã. Em uma cadeira de rodas sob uma árvore estava Solange Ribeiro, menor e mais frágil do que parecia na foto. O corpo encolhido pelo tempo e pela doença, os olhos vagos fixos em um ponto indeterminado. Felipe hesitou por um momento, sentindo o peso da história compartilhada com aquela mulher que, ironicamente, provavelmente não o reconheceria. Quer que eu vá primeiro? Ofereceu Ricardo preocupado. Não, preciso fazer isso sozinho. Com passos deliberadamente lentos, aproximou-se da idosa. Quando estava a poucos metros, ela virou o rosto em sua direção, os olhos momentaneamente focando. Bom dia, dona Solange, cumprimentou ele, sentando-se no banco ao lado de sua cadeira de rodas. Meu nome é Felipe Vasconcelos. A mulher o observou com expressão confusa, inclinando ligeiramente a cabeça. Você é o filho da Marlene? Perguntou sua voz frágil. Não, dona Solange. Sou o menino que a senhora levou ao lar Santa Cecília há mais de 30 anos. O menino do parque. Por um instante algo pareceu cintilar nos olhos da idosa. Um lampejo de reconhecimento, talvez culpa. Mas logo se apagou, substituído pela névoa da doença. O menino do parque, repetiu ela, como se saboreasse as palavras. Um menino bonito, de olhos verdes. Felipe sentiu um arrepio. Ela se lembrava mesmo que fragmentariamente. Sim, olhos verdes. A senhora me levou de minha família. Me levou de minha mãe. Solange franziu o senho, uma ruga profunda marcando sua testa enrugada. O menino chorava, murmurou. Chorava muito. Chamava pela mãe. Felipe engoliu em seco, sentindo a emoção subir por sua garganta. Eram memórias que ele mesmo não tinha acesso consciente. Os momentos logo após o sequestro, seu desespero infantil. A senhora se arrepende? Perguntou, mantendo a voz calma, desprovida de acusação. A idosa olhou para suas próprias mãos, de dedos nodosos e veias proeminentes. As crianças eram bem tratadas, disse ela, sua voz distante. Famílias ricas. Davam tudo. Era melhor assim. Melhor para quem, dona Solange? Para as crianças arrancadas de suas famílias? Para os pais devastados pela perda? A mulher pareceu encolher-se ainda mais na cadeira, como se tentasse escapar das palavras que a atingiam. O dinheiro. Precisava do dinheiro, sussurrou. Meu filho doente. Tratamento caro. Felipe não esperava essa revelação. A ideia de que sua vida havia sido destruída para financiar o tratamento médico do filho de sua sequestradora acrescentava uma camada de complexidade moral, a situação que ele não estava preparado para processar. E seu filho? Perguntou, incapaz de conter a curiosidade. Ele melhorou? Um sorriso triste, quase imperceptível, surgiu nos lábios ressecados da idosa. Partiu. Mesmo assim, todo o dinheiro não foi suficiente. Felipe sentiu uma estranha mistura de emoções. Raiva pela injustiça sofrida, pena pela tragédia pessoal daquela mulher. Uma sensação confusa
de que todos haviam sido, de certa forma, vítimas de circunstâncias maiores que eles próprios. Eu te perdoo, disse finalmente, surpreendendo a si mesmo. Não pelo que fez, mas porque guardar esse ódio só me destruiria mais. Estou tentando reconstruir minha vida, e não há espaço para mais dor. Os olhos da idosa, momentaneamente lúcidos, encheram-se de lágrimas. O menino bonito, murmurou, de olhos verdes, tão gentil. Felipe levantou-se sentindo uma estranha sensação de paz. Não era o encerramento que imaginara, mas de alguma forma era suficiente. Olhou uma última vez para a figura frágil na cadeira de rodas. Uma mulher que havia alterado irrevogavelmente o curso de sua vida por um ato de desespero e ganância. Ao retornar para junto de Ricardo e Milton, que observavam à distância, Felipe sentia-se mais leve, como se tivesse depositado um fardo pesado que carregara por toda a vida sem sequer perceber. Como foi? Perguntou Ricardo preocupado. Diferente do que eu esperava, respondeu Felipe. Mas necessário. Vamos embora. Temos uma fundação para construir. Nas semanas seguintes, Felipe mergulhou no trabalho da fundação com renovada energia. Seu ateliê na mansão Vasconcelos tornou-se o centro de criação do material visual da instituição. Folhetos, cartazes, website, tudo permeado pela sensibilidade artística que o caracterizava. Paralelamente, continuava sua terapia, gradualmente integrando as duas vidas que havia vivido. Tiago e Felipe, unindo-se em uma identidade coesa, nutrida pelas memórias recuperadas e pelo apoio incondicional de sua família reencontrada. Dona Elisa florescia com a presença do filho caçula. Como se uma fonte de juventude tivesse sido redescoberta, ela voltara a pintar, após décadas de abandono dos pincéis. Mãe e filho compartilhavam tardes no jardim, capturando em aquarela as mesmas paisagens, suas pinceladas refletindo uma sensibilidade artística compartilhada geneticamente e redescoberta no reencontro. Ricardo, sempre o guardião da família, observava essa reconexão com alegria contida, finalmente livre da promessa que carregara por tanto tempo como um peso sobre seus ombros. Agora, canalizava sua energia protetora para a fundação, garantindo que outras famílias pudessem vivenciar o mesmo milagre. A grande inauguração da Fundação Elisa Vasconcelos para Crianças Desaparecidas ocorreu em uma tarde ensolarada de primavera. O evento, realizado nos jardins da mansão, reuniu autoridades, imprensa e dezenas de famílias de crianças desaparecidas. O verdadeiro motivo daquela celebração. Um palco havia sido montado sob o flamboyant centenário. O logo criado por Felipe, os dois meninos de mãos dadas diante do piano, dominava o backdrop. Fileiras de cadeiras acolhiam os convidados, enquanto uma exposição de arte montada em tendas laterais exibia trabalhos de Felipe que contavam visualmente sua história de separação e reencontro. Ricardo foi o primeiro a falar, detalhando a missão e a estrutura da fundação. Em seguida, Jurema explicou como seu conhecimento da realidade dos orfanatos seria fundamental para o trabalho da instituição. Diversos especialistas apresentaram brevemente seus papéis na equipe multidisciplinar que estava sendo formada. Quando chegou a vez de Felipe, um silêncio respeitoso caiu sobre a plateia. Muitos ali já conheciam fragmentos de sua história extraordinária, divulgada com discrição pela assessoria de imprensa para dar credibilidade à fundação. Estou diante de vocês como alguém que viveu nas sombras por 32 anos. Começou ele, sua voz firme apesar da emoção. Cresci como Tiago Oliveira, um nome que não era meu, uma identidade construída sobre mentiras. Passei minha infância em um orfanato, onde minhas memórias verdadeiras eram consideradas fantasias. Vivi minha adolescência e juventude buscando algo que eu nem sabia ao certo o que era, um sentimento de pertencimento que sempre me escapava. Fez uma pausa, seu olhar percorrendo os rostos atentos. Hoje estou aqui como Felipe Vasconcelos, reencontrando não apenas minha família, mas a mim mesmo. E sei que existem muitos outros Felipes por aí, crianças que foram separadas de suas famílias por sequestro, tráfico humano, confusão burocrática ou outras tragédias. Algumas dessas crianças agora são adultos que, como eu,
podem carregar memórias fragmentadas de suas verdadeiras origens, sem compreendê-las plenamente. Apontou para a exposição de arte montada no jardim. A arte foi minha salvação. Através dos meus desenhos, mantive vivas minhas memórias mais profundas, mesmo sem entender seu significado. Desenhava obsessivamente a mesma casa, o mesmo piano, os mesmos dois meninos de mãos dadas. Imagens que emergiam do mais profundo do meu ser, resistindo a todas as tentativas de apagamento. Uma grande tela coberta foi trazida ao palco por assistentes. Por isso, o primeiro projeto da nossa fundação será Desenhos da Memória. Trabalharemos com crianças em orfanatos, incentivando-as a expressarem através da arte suas memórias mais antigas, especialmente aquelas anteriores à institucionalização. Essas obras serão digitalizadas e incluídas em um banco de dados acessível às famílias que buscam crianças desaparecidas. Acreditamos que esse método complementar de identificação pode criar conexões onde outros métodos falham. Felipe então se aproximou da tela coberta. Este é meu presente para a fundação, para marcar seu início oficialmente. Removeu o tecido, revelando uma pintura monumental, uma reinterpretação artística da foto oficial que haviam tirado no dia do reencontro. Nela, Ricardo, Dona Elisa, Felipe e Jurema estavam representados em estilo realista, mas o fundo era uma composição simbólica. O piano da infância, a casa dos Vasconcelos, o orfanato, a barraca de artesanato. Todos os elementos-chave da jornada de separação e reencontro. Aplausos emocionados ecoaram pelo jardim. Dona Elisa, sentada na primeira fila, não conteve as lágrimas. Ricardo e Jurema juntaram-se a Felipe no palco, formando a imagem viva do quadro recém-revelado. A Fundação Elisa Vasconcelos está oficialmente inaugurada, declarou Felipe. Que possamos ser farol de esperança para famílias separadas, ponte entre passado e futuro, instrumento de cura para feridas que o tempo por si só não consegue cicatrizar. A cerimônia terminou com uma apresentação musical, Dona Elisa e Felipe executando juntos. No piano trazido especialmente para o evento, a mesma melodia que haviam compartilhado na infância e que, milagrosamente, sobrevivera nas profundezas da memória do filho reencontrado. Enquanto a música fluía pelos jardins, tocando cada coração presente, Felipe observava o rosto de sua mãe, iluminado por uma felicidade serena. Observava Ricardo, cujos olhos refletiam orgulho e alívio após décadas de busca incansável. Observava Jurema, cuja intervenção providencial havia tornado possível aquele milagre. E compreendia, finalmente, que a vida, mesmo em seus momentos mais sombrios, guardava a possibilidade de redenção. Que laços verdadeiros, de sangue, de amor, de memória compartilhada, tinham o poder de resistir às mais cruéis tentativas de rompimento. A melodia chegou ao fim, marcada por aplausos calorosos. Felipe e Dona Elisa levantaram-se do banco do piano, inclinando-se em agradecimento. Ricardo e Jurema aproximaram-se, e os quatro permaneceram de mãos dadas por um momento. Uma família reconstruída contra todas as probabilidades, unida por um propósito maior que suas próprias histórias individuais. Naquele entardecer paulistano, sob a luz dourada que banhava o jardim da mansão Vasconcelos, nascia não apenas uma fundação, mas uma nova esperança para crianças perdidas e famílias despedaçadas. Um legado construído sobre dor transformada em propósito, sobre fragmentos de memória finalmente reunidos em um mosaico de amor e perseverança. Felipe Vasconcelos, antes Tiago Oliveira, olhou para o céu que começava a se pontilhar com as primeiras estrelas. Em algum lugar, pensou ele, outras famílias separadas também olhavam para o mesmo céu, talvez sem saber que o reencontro, como fora para ele, era não apenas possível, mas iminente. E isso, mais que tudo, dava sentido à sua extraordinária jornada. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Felipe e Ricardo tenha tocado profundamente seus corações. Essa narrativa de separação e reencontro nos lembra que a esperança nunca deve ser abandonada, mesmo nos momentos mais difíceis. Se esta jornada de redenção e amor familiar os comoveu, não deixem de se inscrever em nosso canal e dar um like neste vídeo. Diariamente trazemos novas histórias
que exploram as complexidades e belezas da experiência humana. Se vocês já viveram ou conhecem alguma história de reencontro que pareceu impossível, compartilhem nos comentários abaixo. Estamos ansiosos para ler suas experiências e, quem sabe, transformá-las em futuras narrativas. Até nossa próxima história.